Bom dia a todos. Meu nome é Eloy Oliveira, sou engenheiro de aplicação na OpenCAD e serei o apresentador deste webinar sobre simulação e análise de dados de múltiplos sensores. Hoje a gente vai apresentar uma toolbox muito bacana que foi lançada pela MathWorks no ano passado, que é a Sensor Fusion Tracking Toolbox. Tenho aqui comigo uma equipe de apoio que ajudará a atendê-los enquanto eu faço a apresentação. Temos aqui o Thales e o Alberto Shimahara. Vocês podem fazer perguntas para eles no painel de perguntas e, tendo ao final, eu responderei algumas mais importantes que tiverem dúvidas. Alguns avisos antes de começar: os microfones de vocês ficarão em mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta por voz, basta clicar na mãozinha e habilitaremos. A apresentação vai ter aproximadamente em torno de 40 a 50 minutos, com alguns 10 minutinhos ao final para dúvidas e comentários. Esse webinar é gravado e vocês receberão o link para baixar a gravação ao final da sessão, e uma versão editada deste vídeo será disponibilizada no nosso canal em YouTube. Tá, ao final do webinar, peço que todos respondam a pesquisa de satisfação sobre esse webinar, e ela vai aparecer automaticamente assim que você sair. São somente 6 questões, toma menos de 1 minuto do seu tempo, e aí a gente pode ajudar com essas dicas suas nessa pesquisa de satisfação a melhorar esse webinar e trazer assuntos mais relevantes e importantes que cada um acha que gostaria de ver. Então vamos começar. Como eu falei para vocês, a MathWorks lançou ano passado, na versão 2018B, né, a Sensor Fusion Toolbox. Nós vamos fazer a apresentação dela iniciando aí com a introdução e falando um pouquinho de cada uma dessas coisas que são as capacidades dessa toolbox. Fazer trajetórias, geração de cenários, até fazer rastreio, e nós vamos ilustrar com algumas demonstrações. Tá, então a gente vai iniciando. Qual que é o objetivo da Sensor Fusion and Tracking Toolbox, que foi lançada na versão 2018B? Ela é auxiliar a gente a fazer a fusão de sensores de dados, ou seja, pegar vários dados de diversos sensores com diferentes frequências e começar a fazer a estimação dessas medidas. Pegar sensores iniciais, detecções e fazer a fusão. No fundo, ela ajuda a fazer a ponte entre o processamento de imagens e sinais e domínios de controle. Tá? E dentro desse mundo, a gente está preocupado em sensoriar e fazer a percepção, né? Essa que é a ideia dentro do mundo do Sensor Fusion nessa toolbox. Ou seja, a gente tem o modelamento e a conectividade do hardware de radares, câmeras, sonares, IMUs, GPS e outras coisas a mais para que a gente possa ter uma percepção e com essas medidas tomar ações de controle, de monitoramento e outras coisas mais. Ela vem sendo utilizada bastante em diversas áreas, tá? Entre elas aeroespacial e defesa, em sistemas de sensoriamento, sistemas autônomos. Você tem ali radares, você tem ali dispositivos infravermelhos, dispositivos eletrônicos, e você tem que fundir tudo isso para que você tenha a capacidade de tomar alguma ação, de perceber alguma coisa que está acontecendo com o seu sistema. Mas não só na área espacial e defesa, você tem também a área comercial, a área de agronegócio, automotivo. Você tem hoje no mundo automotivo um crescente número de sensores. Você tem LiDAR, você tem câmera, você tem sensores ultrassônicos, mapas, encoders, GPS, tudo isso. E para quê? Para que você tenha cada vez mais autonomia dos seus veículos, ou seja, você tendo essas informações, medições, você consegue desenvolver um sistema de controle para que o seu veículo seja autônomo. Hoje isso já é uma realidade, tá? Inclusive no mundo do agronegócio você já tem máquinas aí que trabalham autonomamente, que têm autonomia, você já tem drones autônomos, apesar que drones ainda é um pouquinho complicado no Brasil por questões de legislação, mas
está crescendo a capacidade dos drones autônomos de operarem aí com autonomia sem necessidade de um operador ou com mínima influência de um operador. E no mundo aeroespacial e defesa, apesar eles são muito avançados nessa questão de autonomia, principalmente no que tange a parte de mísseis, foguetes e satélites, eles têm que trabalhar de forma autônoma já, ou com o mínimo interferência do ser humano na operação do seu sistema. Então você tem também então o uso de sensor fusion. E a Toolbox ela vem para auxiliar a gente. Aqui um exemplo para vocês onde que a gente usa a Sensor Fusion Toolbox. Você pode usar em radar de vigilância de aeroportos. A Sensor Fusion Toolbox ela tem capacidade de gerar esse tipo de cenário para você poder fazer um cenário de detecção de aviões, de objetos, testar seus algoritmos. Você tem a parte de fusão de IMU, GPS e também magnetômetros e outros sensores inerciais. Você tem a parte de fusão de odometria visual inercial, aqui do ladozinho direito é um carrinho. Você pode, não sei se vocês estão vendo muito bem, por causa da conexão da internet, é um videozinho, né? Mas você tem um carrinho azulzinho e um outro carrinho lá, um bloquinho mais clarinho. O azul escuro é a sua real e o azul clarinho é a sua estimação. Isso é um exemplo, né, de como funciona a Sensor Fusion Toolbox. E ela pode ser usada para diversas coisas, para simulação de sensores e cenários. Ela tem uma capacidade de você gerar cenários. Isso é muito importante quando a gente está desenvolvendo e testando algoritmo. Muitas vezes a gente não tem a capacidade de ter um cenário real de operação. E isso às vezes bloqueia no desenvolvimento do algoritmo. Eu estou esperando o pessoal fechar um acordo para que a gente use a pista de teste, o local de teste, para que a gente pegue dados e aí depois com esses dados a gente possa fazer o refino do nosso algoritmo. Isso é um tempo muito grande. Não, mas eu preciso então, eu não posso perder tempo, então eu vou desenvolver um cenário. Aí você vai ver o cenário muitas vezes é mais complicado de ser gerado que às vezes o que o algoritmo. Então ele tem uma facilidade de você fazer a geração de cenários e sensores para que você rapidamente possa desenvolver os seus algoritmos de localização, rastreio e outras coisas mais, e para você poder depois testar isso com dados reais ou até em campo. Obviamente, se a gente faz algoritmo de localização e rastreio, a gente tem que ter a necessidade de visualizar e ter métricas. Ele tem essa capacidade aí de ter algumas métricas aí matemáticas para dizer se o algoritmo está bom, se está ruim, e óbvio, a geração automática de código. A geração automática de código não somente para o algoritmo. Você pode querer gerar todo um software, um prototype desktop para apresentar para um cliente, alguma coisa também pode fazer essa geração. Então ela tem muitas capacidades. Dentro dessas capacidades, a primeira que eu citei foi a trajetória e geração de cenários. Hoje você pode fazer a geração baseada em pontos de passagem e taxas, ou seja, você põe vários pontos no espaço, ou waypoints, ou as taxas de variação desses pontos, e aí você faz a geração desse cenário. Você pode modelar plataformas e alvos para o cenário de rastreio. No caso, por exemplo, de um controle de tráfego aéreo, não tenho só um cenário de... como que funciona o meu cenário? Eu tenho uma plataforma com radar e eu tenho vários objetos que eu preciso rastrear. Então, a plataforma ela já está modelada. Você cria o cenário e adiciona aquilo numa plataforma. Você consegue posicionar objetos e fazer eles seguirem um caminho no espaço. E você consegue trabalhar também com a rotação, orientação e quaternions. Dentro desse mundo de posicionamento de objetos, a ideia é que a gente possa fazer em diversos sistemas de coordenadas espaciais, você possa definir e converter a sua posição para diferentes cenários. Por exemplo, você pode ter o cenário a referência do sensor, você pode ter a referência do corpo e você pode ter a referência da Terra, ou a referência do planeta, ou outra referência que você quiser. É muito importante isso. Temos que tomar cuidado, como a gente mexe com o corpo, muitas vezes
essas referências, elas são pontuais, a gente trabalha com ponto, mas quando a gente trabalha com body, com corpo, esse corpo ele é às vezes muito grande, e aí a referência do sensor torna-se importante, porque o sensor está medindo uma referência e a do corpo é outra, então depende muito disso aí, por isso que tem essa referência. Esse link aqui é o Help, MathWorks Help, Fusion GPS Spatial Representation Coordinate System Converse HTML, ele mostra bastante como funciona isso aí. Mas o Help do MATLAB, ele tem toda essa explicação de maneira bem fácil. Ó. Orientation, Position and Coordination Systems. Se você for lá no MATLAB digitar doc, você consegue acessar, se tiver a toolbox lá. Mesmo se não tiver, você consegue acessar o Help e ver aqui toda o help dele, você tem aqui quaternions, ângulos de Euler, matrizes de rotação, matrizes de vetoriais, tudo isso. Então você tem, por exemplo, função quaternio, você cria uma array de quaternio, você pode criar uma matriz de zeros, de uns e outras coisas mais. Você tem a parte matemática e as rotações. Rotações é uma coisa assim, muitas vezes complicada. Você pode fazer rotate frame usando quaternio, por exemplo. Ele vai explicar aqui para você como que ele faz a rotação do quaternio. Tem exemplozinhos que você podem abrir e trabalhar com isso aí. Dentro de gerações de cenários, você tem plataformas de modelos, tais como aeronaves, veículos terrestres ou navios. As plataformas podem transportar sensores e fornecer fontes de sinais ou reflexão de sinais, e elas podem estar estacionárias ou em movimento, transportar sensores e emissores e conter assinaturas dependendo do aspecto que refletem os sinais. Essa figura aqui é um exemplo muito claro de um sistema de radar, tá? Você tem vários objetos em volta, e aí, na verdade, cada corzinho, o amarelo, o vermelhinho, o azul, cada um refere-se a um tipo de plataforma de tracking, de rastreio. Então você tem aí uma simulação de uma detecção de radar. Isso é muito rápido e fácil de fazer e de testar. Então é bacana que esse link aqui a gente pode, vocês podem abrir depois e ver, ou ir lá no Help, né? Como eu mostrei para vocês, e ver como funciona a trajetória e Scenario Generation. Você tem aqui vários exemplos. Ó, essa aqui é a multiplataforma radar. Você tem outros tipos de trajetórias também. Aqui, ó, um exemplo. Você pode ter uma trajetória cinemática ou por waypoint, ou você pode ter um cenário de generation. Você pode ter o cenário de tracking, uma de plataforma e o emissions in body. Esse emission in body, ele é uma novidade. Tá? Eles melhoraram bastante, eu vou falar no final algumas features novas para a R2019A. Aqui nós estamos mostrando a R2018B, tá? Então tem algumas features relacionadas a isso na versão atual. Como eu falei para vocês, a gente pode fazer rotações e orientações usando quaternions, ângulos de Euler, de rotações, vetores de rotação. A gente pode definir orientação do sensor, referência do corpo, ou qualquer outro tipo de referência do corpo que a gente quiser de maneira muito rápida e fácil. Bom, além disso, nós temos modelos de sensores. Quem trabalha com sensores inerciais sabe que muitas vezes modelar um sensor não é uma coisa fácil. Você tem aí uma equação diferencial um pouquinho complicada. Para facilitar a nossa vida, a gente pode, com essa toolbox, simular medições de EMU, acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, receptores de GPS, radar sonar e infravermelho. Quem nunca aqui teve problema, o pessoal que trabalha isso, de não ter dados? Você tem que desenvolver, às vezes, um filtro lá, um filtro de Kalman, alguma coisa, e você não tem dados. Aí você tem que ficar gerando. Você não tem dado de GPS, você não tem um equipamento que gera isso, tem que esperar. Hoje a Toolbox ela facilita o nosso trabalho. Você consegue gerar dados dummy, dados ali para você testar o seu algoritmo, seu filtro, tá? Você tem sensores iniciais GPS. Você pode ajustar parâmetros ambientais como temperatura e propriedade de ruídos dos modelos para imitar ambientes do mundo real. Você tem a parte de sensores ativos, que são sensores e emissores de radar, sonar, para detectar alvos. Você pode simular as varreduras mecânicas e eletrônicas em azimute
ou elevação, tal como funciona o radar. Você tem sensores passivos, que são modelos de receptor de aviso por radar, Electronic Support Measure. Tá? Você tem sonar passivo infravermelho que gera detecções de ângulos e outras coisas mais. Então você tem uma capacidade muito grande hoje de modelo de sensores. Tá? Então, tal como no dock que a gente pode ver também, eu sempre recorro ao Help, pessoal, porque o Help ele ajuda bastante, ele tem muita coisa. Então, às vezes a gente tem dúvida, o Help da MATLAB ele é muito poderoso. Então, aqui é um exemplo de GPS. Ó. GPS Receiver Simulation Model. Se a gente vê aqui o GPS Sensor, ele cria um objeto e o argumento. Né? Então, você pode pôr lá latitude, longitude, altitude, lá e ele gera um dado de GPS. E aí você pode trabalhar com esse dado aqui, por exemplo. A sintaxe dele, você põe a velocidade verdadeira, a posição verdadeira, a velocidade verdadeira, ele te retorna a posição, velocidade, ground speed e o curso. Tá, então você tem aqui todo um dado, toda a função. E ele pode ser gerado C++, tá? Então você tem várias capacidades. Aqui tem os exemplozinhos aqui que vocês podem testar. E aqui é um exemplo, aqui é um GPS Sensor Reading, por exemplo. Esse aqui é o que ele te fornece. Então você tem essa capacidade. E os outros também tem, não só de GPS. A gente também pode fazer fusão de sensores inerciais. Bom, a gente pode estimar a orientação e a posição ao longo do tempo com algoritmos otimizados para diferentes configurações de sensores, requisitos e restrições de movimentos. Você pode fundir dados de acelerômetros, magnetômetros, por exemplo, se a gente quiser simular uma bússola eletrônica, você pode fundir dados de acelerômetro, giroscópio, magnetômetro com fio de sistema de referência, de atitude e direção. Uma pergunta que pode vir, tá, Eloy, a minha pergunta é o seguinte, você está falando que você pode gerar dados pelo MATLAB, beleza, até aí nós entendemos. E se eu tiver dados reais, ele funciona? Funciona. A parte de geração de dados do MATLAB é para te ajudar, mas você não necessariamente precisa usar isso, tá? Então, a gente tem que ter em mente que a gente pode usar dados reais também. A gente pode fazer estimação da posição, com e sem restrições de posição ou não holonômicas, tá? Usando sensores iniciais de GPS. Podemos determinar a posição sem GPS, fundindo sensores iniciais com altímetros ou odometria visual. Lembra aquele exemplozinho, aquela figurinha que tinha, está bem aqui do lado, a segunda figura, que é a caixinha azul e ali você tem um pouquinho a caixinha transparente. Aí você vê ali um modelo de fusão sensorial com altímetros e odometria visual. Ali você pode ver que você teve um desvio muito grande. Isso é previsto, porque a gente não estava usando a fusão com GPS. Se a gente quiser melhorar, a gente pondo o GPS, aquela fusão melhora bastante, nesse exemplo. Bom, mas para a gente fazer fusão, a gente tem que estimar. Para a gente estimar, a gente tem que ter filtros. E quais filtros a gente tem hoje dentro da nossa Sensor Fusion Toolbox que pode auxiliar? Praticamente quase todos e crescendo, que são usados por aí, são os mais usados. Filtro de calma estendido, uncentered e outros mais. Filtro de partículas, modelos múltiplos e outras coisas, outros filtros por aí. Então, para rastreamento de objetos, a gente tem o filtro de calmas lineares, uncentered estendidos, você tem o Gaussian Sun, filtro de partícula e vários outros. Tem muitos filtros, eu recomendo que vocês entrem no doc da Mathworks para ver quais filtros tem lá para poder serem utilizados. Você tem modelos de movimento e medição, filtros de rastreamento com modelos de velocidade constante, aceleração constante, e outras coisas mais. Você pode definir modelos de medição de posição e velocidade, range angle, angle only e outros modelos personalizados. Vamos lá mostrar para vocês toda lá no doc quais são os filtros. Aqui, Estimation Filter. Então você tem aqui, olha a gama de filtros que você tem aqui de inicialização, a parte de inicialização, parte de filter, você tem aqui o Interacting Multiple, alfa, beta, linear, o Uncentered,
E aí, por exemplo, eu quero usar um field Kalman Centered e testar um estendido, um contra o outro. A gente consegue usar rapidamente aqui, ó, o tracking, né, o tracking KF. A construção dele é muito tranquila de fazer aqui no MATLAB Simulink. Aqui é um exemplozinho que depois vocês podem fazer. Aqui tem a explicação do algoritmo. E tem dos outros também. Então é muito bacana de fazer o tracking com essa toolbox. E a gente pode também fazer rastreio multi-objetos. E aí a gente começa a ter o uso de radares e o uso de emissores IR e outras coisas mais. Para isso, a gente tem que criar rastreadores de vários objetos que fundem informações de vários sensores. E também manter hipóteses simples, múltiplas e outras coisas mais. A gente tem os rastreadores que integram filtros de estimativa, algoritmos de distribuição, lógicas, gerenciamento de trilhas e de tracks, né? Por exemplo, a gente tem o MHT, que é o Multiple Hypothesis Tracker, tá? Que a gente pode utilizar em cenários mais desafiadores, como rastreamento de alvos próximos sob ambiguidade. Aquela figurinha do lado direito, a primeira, mostra exatamente isso, é o MHT sendo usado para a gente rastrear dois objetos, T1 e T2. Observe que estão muito próximos e muitas vezes você tem ambiguidade ali de se é um T1, T2, então você tem esse rastreador. A gente pode encontrar as melhores soluções para o Global Nearest Neighborhood e outras coisas mais. Nessa parte de detecção, a gente pode fundir faixas, tá? Fundir o estado e a covariância do estado, estabilizar estaticamente as detecções síncronas, incluindo a triangulação, detecções angulares e sensores passivos. Então, a Sensor Fusion ela tem uma parte de multitracking muito legal que auxilia muito a gente. Ela auxilia demais. Então você tem aqui filtros lineares, estendidos, que são tópicos, né? Aqui só para a gente ver, ó, multiplataforma radar, tracking, extended object tracking, tracking using distributed synchronous passive sensors. Então você tem aqui de assignment e você tem os trackers. O MHT lá, o tracker, que é o exemplo que a gente estava usando, ele foi usado esse objeto aqui. A sintaxe dele, olha como é bem simples, você cria aqui um tracker. Daqui a pouco a gente vai mostrar alguns exemplozinhos, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem a capacidade da toolbox, tá? Então você tem aqui detecções, time, tem toda uma estrutura de track aqui, ó. Aqui é a estrutura de track que você precisa passar para poder utilizar esse filtro aí. Bom, como eu falei para vocês, para a gente entender a toolbox, eu vou gastar um pouquinho de tempo na parte de demonstração. A primeira demonstração é um exemplo de fusão de dados com IMU e GPS para navegação terrestre. Então, eu vou abrir o MATLAB Simulink aqui, tá? É esse MS GPS Ground. Tá? Esse aqui é um exemplozinho que eu já da própria Mathworks, tá? Não é meu. Qual que é a ideia? A ideia tem uma IMU com acelerômetro de giroscópio e tem o dado GPS. O IMU ela tem uma frequência de 100 Hz. A GPS é uma frequência de 10 Hz. Normalmente é bem uma diferença desse tipo que a gente tem. A gente não tem dados de GPS assim tão rápidos e muitas vezes a gente perde os dados de GPS. Aqui a gente define na Terra a simulação terrestre, né? Usando latitude, longitude e altitude de coordenadas LLA. Aqui, ó, a origem do local, onde eu vou iniciar. Então, é latitude, longitude e altitude. Então, a gente pode iniciar aí. Aí, o que a gente faz? A gente vai usar o GPS-FS dividido pelo IMU. Para quê? Para a gente pegar quantas amostras de IMU por GPS a gente vai ter. Tá? E aí, a gente faz um acerte aqui, ó, para ver se tá correta essa asserção, né?
E aí, o primeiro passo é fazer a fusão, o filtro de fusão. Então, a gente quer fundir a IMU com o GPS. O filtro de fusão, a gente vai usar um fio de calma estendido com orientação de track, da posição, velocidade e o bias do sensor. A gente usa o INS Filter, tá? A gente pode usar o INS Filter, que é que ele retorna o Non-Holomic Constraint e o IMU GPS Fuser, tá? Que tem dois métodos, predição e fusão. O Predict, ele pega o acelerômetro de giroscópio do EMU primeiro, e aí você chama e ele, a cada tempo, o acelerômetro de giroscópio são amostrados. O Predict, ele faz o forward, né, o step baseado no acelerômetro de giroscópio, e atualiza o erro de convariância do fio de calma estendido. O fio de GPS, ele pega as amostras de GPS e funde com o ganho. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler com calma. Então, qual que é a ideia aqui? Eu pego o INS Filter, crio ele, né? Eu não estou usando magnetômetro nesse exemplo, mas eu poderia usar, é só por true aqui, tá? Pego o sample rate da IMU, a localização de referência inicial, o fator de decimação, e aí eu tenho que criar uma Ground Vehicle Trajectory. Eu tenho que criar uma trajetória para esse veículo. Aí eu ponho os parâmetros de trajetória, como o R, a speed, o centro dele, o initial yaw, o número de revoluções, defino os ângulos θ e os componentes t, tá? Crio o lean space aqui, a linha de temporal, né? Defino as posições x, y, z. O z é zero, porque eu estou em ground, então eu estou considerando o z igual a zero. Defino a orientação yaw, pitch, Hall, e aí eu defino a orientação usando quaternions. Então, quaternions, yaw, pitch, Hall, Euler, com z, y, c, x, frame. E aí eu gero a minha trajetória baseada em waypoints, ou seja, waypoint trajectory. Eu passo o sample rate da IMU, os waypoints, o t, a linha temporal, e a orientação que eu coloquei. Pronto, eu já tenho a minha trajetória no ground truth. Inicializo o random number generator. Aí o segundo passo aqui eu já defini minha trajetória. Então, o que eu já defini? Eu defini o filtro de fusão, defini a trajetória do veículo em ground, defini o GPS receiver, tá? Que agora é o que? É o GPS sensor com taxa de update, com aquela update que a gente fez lá. Aí a gente põe o mesmo local e origem, o fator de decaimento, que é o random walk, né? Noise do parâmetro, a accuracy da posição horizontal vertical e a accuracy da posição de velocidade. Aí a gente tem que gerar um IMU. Nesse caso eu uso um eixo de uma IMU sensor de 6 graus de liberdade, tá? Para estimar. Para isso eu uso o modelo do sensor de IMU. Eu uso esse IMU sensor, aí eu ponho Axel Giro, sample rate, IMU, que é o sample rate dele. Aqui eu ponho os dados do acelerômetro, né? São os parâmetros que seriam o acelerômetro, measurement, resolution, noise density e os parâmetros do giroscópio. Se vocês tiverem o datasheet do seu IMU, vocês conseguem colocar os valores de parâmetros aqui do datasheet, tá? E aí eu tenho que fazer então a fusão. Aqui tem os estados dele, que é a orientação, giroscópio, posição, velocidade e acelerômetro. Tá. Posição e velocidade, ele está nessa configuração North, East, Down. East, Down. North, East, Down. Essa aqui é a configuração. E aqui os índices, de 1 a 4 é a orientação, de 5 a 7 é o giroscópio, de 8 a 10 é a posição, 11 a 13 é a velocidade e de 14 a 16 é o bias. Aí aqui eu tenho aqui o ground truth, que é a minha trajetória, aí eu posso resetar ela o momento que eu quiser. E aqui eu tenho inicialização dos estados do filtro, ou seja, eu inicializo o GND Fusion, que é o filtro que eu criei lá, inicializo ele, inicializo as variâncias e eu inicializo os escopos. Tá? Aí tem aqui, e aí eu crio o loop de simulação.
Tá, então vamos mostrar para vocês isso tudo rodando aqui no... Opa, ó, aqui, ó. Quando eu crio aquele cenário, ele está rodando aqui, ó. Aqui eu tenho o scrolling plotter, né, que ele tem o quaterno distance, position x erro, position y erro e position z erro. E esse gráfico direito aqui eu tenho aqui, ó, no gráfico aqui esquerdo, o position, né, e do lado direito o orientation. O laranjinha é o verdadeiro, o azulzinho é o estimado. Então a gente consegue observar essa estimação. O Z ele fica zero porque a gente está em ground. Então a gente consegue fazer toda essa simulação aqui. Observe que tudo isso que a gente configura, ele já fez tudo automaticamente, com esses waypoints e outras coisas mais. E aí a gente tem a visualização, tanto a parte visual, de observar mesmo, quanto a parte de gráfica, né, de dar estimação, que é os erros de posicionamento. Se a gente clicar aqui, a gente consegue mudar a visualização aqui. Rotacionar 3D, né? Ó, a gente consegue fazer a rotação 3D para observar melhor. Então esse aqui é o exemplo de ground. Certo? Esse aqui é um exemplozinho rapidinho que a gente faz para ground, para fusão de sensores. Se vocês não quiserem, vocês não precisam nem criar a trajetória, tá, pessoal? Deixa eu parar essa simulação. Vocês podem, por exemplo, eu não quero esse negócio gráfico, eu vou falar bem a verdade, eu só quero, eu tenho os dados, eu quero só fundir mesmo e acabou. Então você não precisa criar a trajetória, você não precisa criar o cenário, você já pode partir direto para a fusão do filtro. Você só inicializa, configura ele lá, esse GND filter aqui, e passa os dados e você usa ele com os dados reais. Então ela tem essa flexibilidade. Um outro exemplo para mostrar para vocês, você fala assim, mas você postou ground, mas eu trabalho com AV, tá? Então, e eu tenho magnetômetro também, além do GPS. Como que a gente faz? É o mesmo exemplozinho, só que é a mesma coisa. Só que aqui nesse caso por 160, GPS 1, tá? E eu configurei o INS filter com um magnetômetro. Eu tenho aqui uns dadozinhos aqui já de um quadcopter, dados que, pois eu já tenho alguns dados de trajetória do ground truth, eu quero só gerar o ground truth com dados reais. Então eu tenho que eu posso utilizar, em vez de gerar um cenário, eu posso utilizar. Configuro o sensor GPS, eu não tenho sensor GPS ainda. Então eu configuro ele. Tem aqui o EMU sensor, tal. Inicializo o INS filter. Observe que é a mesma coisa, só que dessa vez eu adicionei o magnetômetro e o Z não é mais zero. Então, o mesmo exemplozinho, tem algumas configurações a mais para fazer. E depois a gente pode. Esses exemplos eles são da própria MathWorks, tá? A gente pode passar como acessá-los depois para o pessoal que tiver interesse. Eu vou rodar esse exemplozinho aqui, ó. Ele vem aqui e ele vem aqui. Observem que é a mesma coisinha. Tá rodando. Só que tem mais coisa envolvida. Quanto mais coisa você coloca, obviamente, um pouquinho lento fica mais a simulação. A outra estava mais rápida. Essa simulação está mais lenta. Uma forma da gente fazer a aceleração é talvez desenvolver tudo isso e gerar um código C, C++, para poder acelerar ou ter hardwares mais dedicados. Isso a gente não tem que fugir. Quanto mais fiel, mais lenta a simulação. Então a gente tem que ter essa noção na parte de simulação de como que a gente trabalha com isso aí. Então observa, ele está fazendo a simulação, só que ele está bem mais lento porque eu adicionei bem mais coisas. Então, só que observa que assim, como eu tenho um magnetômetro, dessa vez ele ficou mais perto, o azulzinho está mais perto do laranjinha. O erro é menor.
por enquanto, né? Então, e assim, a gente pode simular várias coisas, pode por ruídos, depende da simulação que você quiser. Tem essa capacidade, você pode simular. Um outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, esse aqui, um é de terrestre e o outro é de iniciar, a mesma coisa. Mudou somente, adicionei um sensor e não pus Z igual a zero, mas no fundo ele foi o mesmo exemplo. Outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é o Multi-Platform Radar Generator. Tá? Esse exemplo é muito bacana porque ele ajuda a gente a entender na parte de radar como que a gente gera multiplataforma. Tá? Esse exemplozinho aqui também é da MathWorks. Só que ele é um exemplozinho bem mais demorado. Então, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu explicar ele para vocês. A primeira coisa, uma plataforma de radar e os seus targets são modelados no cenário plataformas. Eu tenho uma plataforma e eu tenho um cenário de tracking, eles são gerenciados, o movimento no tracking. Então eu posso gerar uma plataforma com os targets e o cenário de tracking. Então eu criei aqui um helper path para ajudar nosso exemplo. Eu criei não, foi a MathWorks, eles têm isso aí, né? Então o primeiro passo é criar o tracking cenário, põe tracking cenário, a duração do tracking cenário em segundos, né? Ele dura 60 segundos, o scenario duration, aí eu tenho o airborne platform com rotação do radar array, aí eu tenho aqui o cenário, ele vai viajar traveling north a 650 km por hora e uma altitude de cruzeiro de 10 km. E eu uso waypoints para gerar esse cenário. Então, assim, é um airborne. Então, aqui eu configuro a altitude, o speed, o start, stop, e aí eu crio a trajetória do meu avião, do meu objeto. Quero criar. Aí eu coloco aqui dentro do Platform as Scene, eu adiciono esse primeiro airborne na plataforma. Aí eu quero adicionar um Planner Radar Array na plataforma com essas configurações. Aí eu tenho aqui um Monostatic Radar Sensor, que eu coloco as configurações dele, e eu crio um radar. Aí eu adiciono o radar ao sensor da plataforma. Vou pôr lá, pum. Agora, eu quero adicionar uma plataforma radar to radar arrays, ou seja, ele vai viajar de sul, ele vai estar viajando em direção sul 500 km por hora, altitude de cruzeiro de 8 km. Põe aqui o altitude, speed, start, stop e adiciona aqui ó, a plat 2. Ó. Mesma coisa, coloco aí agora nesse caso múltiplos sensores, tá? No caso eu vou pôr composto de 2 linear phase array montados 5 metros da plataforma, daí tem toda a configuração. Aí eu criei aqui ó, o índice de sensor, monostatic radar sensor é o direito e o esquerda, eu posso usar o negócio clone, só que eu clono ela, que é idêntico, só que eu vou pôr no lado esquerdo. Aí eu ponho o índice só mudo o índice e o ângulo de montagem, 90 graus, tá? Look over left side. Aí eu ponho os dois sensores, plataforma 1, left and right. Aí eu quero criar uma plataforma, esse exemplo é um pouquinho mais, olha como assim tem quantas coisas a gente está adicionando, assim, de maneira bem rápida. A gente tem mais comentários do que realmente código. Até agora eu já adicionei 3 radares e 2 targets. Aí você vem aqui o Ground Based Platform, adiciona a plataforma. Aí põe os targets, adiciono a trajetória dela, né? Vou passar um pouquinho. Aí você tem os targets Airborne, que eu vou adicionar 4 Airborne Targets de regiões de vigilância. Aí ele mostra toda a configuração para vocês. Depois vocês podem ler com calma esse exemplo. Ele é muito interessante. Aí eu tenho que gerar a detecção do radar. Então eu pego a plataforma do cenário, vou fazer a taxa de update rate, tudo. Aí ali eu ponho o Theater Display, que é o Helper Multipath Display, que é o display que nós vamos mostrar para você, e ponho aqui o cenário.
e crio o loop dela aqui. Ao final eu salvo todos os cenários, detecções, eu salvo nessa .mat. Aqui, um arquivo do próprio MATLAB. E aí eu tenho capacidade de ver visões. Eu vou rodar ela para vocês, mas eu tenho ela rodada já, eu não vou rodar tudo não, porque demora um pouco. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho. Ela está carregando. Opa. Ó. Aqui está rodando o cenário. Tá? No cenário que a gente configurou, você tem o ground, que é o solo. Você tem em azul a plataforma 1 e a detecção 1. Em laranja, você tem a plataforma 2 com as duas detecções. Lembra que a gente montou 2 radares, um pelo direito ou esquerdo com 90 graus de diferença. Você tem em laranjinha a plataforma 3 com 3 detecções. E os triângulozinhos são os targets que você tem. Então demora um pouco, tá? Toda essa simulação. Eu tenho ela aqui, eu vou fazer o seguinte, só para vocês verem. Digamos que a simulação acabou. Eu parei ela aqui. Aí eu vou aqui, ó. Eu já tenho esse mat aqui que eu já rodei. Então, assim, o que a gente tem agora, depois que a gente rodou, né? A gente põe... A gente pode ver... é que eu fechei aqui. Só um segundo, pessoal. Eu não podia ter fechado o cenário aqui. Deixa eu criar de novo o cenário. O teatro de operações ali. Que é essa figurinha aqui, ó. Eu vou pausar ela aqui, ó. E aí eu vou vir aqui e faço isso aqui. Tchum. Eu tenho esse cenário, né? Eu posso querer ver em diferentes visões. Aí eu consigo fazer Run and Advance. Aí, por exemplo, eu consigo ver a 90 graus. Essa foi essa configuração. Menos 90 e 90 numa visão 2D. Aí aqui eu consigo ver o radar, como que ele está em X e Y, os targets detectados e outras coisas mais. Eu posso querer ver o datalog aqui. Esse é o datalog. Todos os 80 detecções logadas em 1250 steps de simulação. Eu posso querer ver em outra configuração angular ali. Todo o log na configuração angular aqui do nosso teatro de operações. Então, consigo ver tudo que foi detectado e por quem foi detectado e tudo que foi gravado. Eu posso querer ver o Jet Executing Horizontal Turn. Ele te dá o turn horizontal que você viu. Isso aqui são configurações de visão, formas de a gente ver, que facilitam a gente ver a nossa configuração. Por exemplo, a gente quer ver o Airline Traveling East, quais são que estiveram viajando a leste. Que são esses aqui que foram detectados. Então tem toda essa capacidade aí de geração de radares, tá? Esse exemplozinho também é da Mathworks, vocês podem ir lá procurar, ele chama Multiplatform Radar Detection Generation. É um exemplozinho mais complexo, mas mesmo assim observem que a facilidade com que a Toolbox dá para você desenvolver um exemplo complexo é muito grande. Bom, encerrando aqui, eu vou finalizar. A parte de Sensor Fusion Toolbox, ela auxilia no projeto e simulação de rastreio com múltiplos sensores, sistemas de navegação. Ela tem muitas funcionalidades. Ela já está na versão 2019A. Tá? Você pode, para acelerar a simulação ou fazer protótipos, a ferramenta de suporte de ação automática de código,
Ou seja, às vezes você pode desenvolver um algoritmo de rastreio e já gerar o código que você vai embarcar em algum lugar, alguma coisa. E aqui embaixo você tem hoje as principais features aqui, o que já tem. Ela foi criada na 2018B. Ela está na sua segunda versão, a Sensor Fusion Toolbox, que está na 2019A. Então você tem aí novos tracks, objetos, você tem novas gerações de cenário. Nós mostramos de radar, mas agora você também tem algumas evoluções na parte de IR detections também. Você tem simulação e fusão biestática de detecções de radares, multi-sensor position, que ele usa o field calm estendido contínuo discreto. Você tem uma estimação de peso e orientação usando o MARG e dados de altímetro. Você tem para análise de sensor, você pode determinar a variância de Allen variance do dado de giroscópio, e você tem os magnetômetros que corrigem magnetômetros de leituras, soft hard iron effects e outras coisas mais, tá? Então você tem muita capacidade. E vou ver se houve alguma pergunta aqui, alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, podem perguntar, por favor. Se não tiverem dúvidas também, vocês podem mandar e-mails para a gente, ou não quiser perguntar agora, para o e-mail meu ou para o e-mail pessoal do pessoal do OpenCAD. Tem alguma dúvida, pessoal? Bom, não tendo dúvidas, eu estou disponível aí, pessoal, para que vocês precisarem. Teve uma dúvida assim. O Ângelo Paulino perguntou se ele pode adicionar outros sensores. Pode, mas nesse caso você tem que fazer uma modificação, ou seja, você tem que modelar esse sensor. Você pode adicionar sim, mas você tem que fazer o modelamento deles. Tem algumas limitações, tá bom, Ângelo? Ele perguntou como a velocidade de motor de um AV. Se você tiver realmente assim, essa dificuldade, a gente pode conversar assim, para eu poder entender como você gostaria de modelar esse sensor, para a gente poder ver como que a gente pode adicionar isso sim. Mas existe essa capacidade. O que a gente tem que deixar bem claro é que ele não essa Sensor Fusion Toolbox ela não trabalha só com dados que eu fiz simulado, não. Ela trabalha com dados reais também. Então, se você não conseguir modelar o sensor, você consegue adicionar dados reais. Ou seja, você pode modelar por fora e adicionar ela como se fosse um dado real. Tem algumas formas de fazer isso. Tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Em nome de toda a equipe, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Fiquem atentos a novos webinars e fiquem atentos também às nossas redes sociais. Muito obrigado a todos e espero vê-los nos próximos webinars e tenham um bom dia.